Bora lá, nação, analisar nesse momento a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo. Meus amigos, o clima está quente no Flamengo e nós vamos analisar uma possível saída do técnico Jorge Sampaoli. Caso isso aconteça, quem pode ser o novo técnico do Flamengo? Galhardo? Tite? Falaram sobre Mano Menezes? Quem pode assumir o Flamengo, hein? Vamos analisar nesse momento, porque o João Guilherme deu papo aí, ele falou sobre essa possibilidade, inclusive ele até falou que não acredita ou não ficaria surpreso caso o Sampaoli não continuasse no Flamengo mesmo e saindo antes mesmo da final da Copa do Brasil. Vamos analisar nesse momento, mas antes chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do nosso querido Flamengo. E também, se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperte o botão vermelho e se inscreva. Faça parte aqui do nosso canal, porque aqui é notícias, é informações do Flamengo, aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? E vai rapidinho nos comentários e escreva. Caso o Sampaoli saia, quem deve ser o novo técnico do Flamengo? Escreva nos comentários, vamos pro vídeo de hoje. É igual o Fênix, vai ressurgir contra o Botafogo, anota aí. Olha, esse time do Flamengo, ele tem essas coisas mesmo, né? Aquela preguiça, aquela acomodação, mas quando vê um bicho grande, um bicho feio, eles acordam. Então pode ser. Eu acho que o Flamengo tem tudo para jogar bem contra o Botafogo sábado, no Engenhão. Agora, o Botafogo é o grande favorito para ganhar esse jogo. Não tenha dúvida disso. E provavelmente vai dar Botafogo. Essa é a minha opinião. Boa noite, João Guilherme. Sou seu fã e Sampaoli vai cair ou não? Qual seria o nome ideal para esse cenário que o Flamengo se encontra hoje? Fortaleza, Rafael Barbosa. Ô, meu amigo, eu não garanto a permanência dele, não. Eu não tenho como chegar para vocês aqui e bancar assim, no dia 17 de setembro, primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Sampaoli será o técnico do Flamengo. Eu não tenho como garantir isso. Sinceramente, acho até que a chance de não ser, ela existe. Porque está muito mal, né? Está muito mal, não há... Eu acho que o Sampaoli, de todos esses técnicos pós-Jesus no Flamengo, é o que fez a pior gestão de grupo e talvez seja o pior trabalho de todos, né? Vide as confusões, aí, agressão de preparador físico ao Pedro se rebelando para não ir no aquecimento e gera toda a confusão, aí Gerson e Varela saindo na porrada no vestiário. Isso não tinha acontecido com outros treinadores, né? Então há um descontrole total. O trabalho do Sampaoli realmente no Flamengo é péssimo. Agora, quem o contratou é mais culpado ainda, né? Porque não analisou o perfil do Sampaoli, da comissão técnica dele e do elenco do Flamengo. Já se sabia que ia dar problema. O elenco do Flamengo, ele se encaixa bem com técnicos estilo Dorival Júnior ou com Jorge Jesus, que foi um fenômeno, um caso à parte, algo que dificilmente acontecerá de novo. Não é verdade, minha gente? Pelo menos eu acho isso. Carlos Pereira, boa noite, João. Sou o Flamengo, mas gosto de ver o Botafogo jogar. Não se vê jogo para trás igual o Flamengo, os caras só jogam para frente. O Botafogo está muito bem. O trabalho do Luiz Castro foi excelente, ele deixou um plano traçado e o Botafogo seguiu esse plano mesmo após a saída dele. Mas o Flamengo ainda pode conquistar um título muito relevante na temporada, que é a Copa do Brasil, né? Embora nesse momento é inegável que o panorama é todo favorável a São Paulo, né? Cláudio Lopes, surgiu a notícia que o Flamengo demitiu o Sampaoli e que ele receberá a notícia. Isso procede? Olha, eu não sei, mas uma coisa eu garanto, né? A permanência do Sampaoli no Flamengo, ela está muito ameaçada. Muito ameaçada. Eu não garanto que o Sampaoli será o treinador do Flamengo na final da Copa do Brasil, no primeiro jogo, dia 17 de setembro. Então é bem provável que alguma coisa aconteça. Porque ficou claro que não deu certo, gente. Não deu certo. Acho que o próprio Sampaoli já percebeu isso. Os jogadores também. Eu acho que a diretoria do Flamengo acabou errando no momento que não dispensou o Sampaoli no momento da briga do preparador físico com o Pedro.
porque ali foi toda uma comissão técnica trazida pelo Sampaoli. O agressor reincidente foi trazido pelo Sampaoli e o Sampaoli, no episódio, manteve-se numa postura neutra, porém puxando um pouco para o lado do seu colega. E isso pegou muito mal no elenco do Flamengo. Tanto é que o Flamengo, ele não era brilhante, mas ele vinha competindo e conseguindo bons resultados. O Flamengo, antes daquele tumulto, em 24 jogos, ele tinha perdido 2. E vinha de uma sequência de resultados importantes fora de casa. Venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, venceu o Grêmio em Porto Alegre jogando muito bem, venceu o Atlético Mineiro de virada em Belo Horizonte vencendo bem, e foi abafada aquela vitória por causa de toda a crise que aconteceu. Depois daquilo ali, vocês podem reparar, o rendimento do Flamengo piorou muito. Então a diretoria errou em não ter dispensado o Sampaoli naquele momento. E agora vai dispensar faltando quantos dias? 21 dias. 22 dias. Para 17, hoje é 27, 28, 29, 30, 31, 21 dias para o primeiro jogo da final. Ou seja, 3 semanas. Que loucura, hein? Eu não garanto, não, que o Sampaoli vai ser o treinador lá. Vamos ver. Gabigol deu ao Flamengo que nem Zico conseguiu, 2 Libertadores. Ainda assim, tem quem reclame do atleta. Ô, Laerte, eu acho que o seu texto reflete muito bem o momento do Flamengo. Porque você está querendo dizer o seguinte aí: ele deu 2 Libertadores ao Flamengo, então ele tem direito de fazer o que ele quiser, é isso? Ele tem direito de fazer tudo, porque ele deu 2 Libertadores ao Flamengo. Está errado, Laerte, me desculpe, discordo de você. Ele realmente é um jogador imenso na história do Flamengo, imenso. Agora, ele deu 2 Libertadores ao Flamengo, está lá no Museu do Flamengo, em grande destaque. Eu tive a oportunidade de conhecer e é lindíssimo. Mas isso está lá no museu, cara. Ele não tem o direito de se sentir maior do que o clube e querer fazer aquilo que ele bem entender. É a vida particular dele? É a vida particular dele. Ele faz o que ele quiser. Agora, ele tem que ter a sensibilidade de não se expor num momento que o Flamengo está muito mal e que ele faz a pior temporada da carreira dele. Porque a temporada do Gabigol é muito ruim. E a torcida espera que o Gabigol puxe a fila. E ele não está fazendo isso. Então mostra uma falta de noção. É a minha opinião. Mas ele faz o que ele quiser da vida dele, obviamente. Alessandro, R$5. Obrigado, Alessandro. João, boa noite. Você acha que o time do Flamengo pode entregar o jogo da final para derrubar o Sampaoli? Não acredito nisso. Não acredito nisso. Agora, caso ele saia que os jogadores não vão ficar tristes, eu tenho certeza disso também. Né? Se entregar um jogo na final só porque não gosta do treinador, é de uma burrice histórica, né? Porque os caras têm a chance de ganhar mais um título e aumentar o número de conquistas deles no Flamengo, que já é expressiva. Agora, pelo que nós estamos vendo aí, eu não duvido de nada. Pelo contrário, né? Tudo pode acontecer. Um Flamengo que vive um período de crise surreal. A gente está falando de um período de crise no Flamengo de mais de um mês. Ou seja, o que mostra a falta de pulso da diretoria rubro-negra. Porque eu não lembro de ter visto uma crise descarada, escancarada num clube por tanto tempo. Sempre a diretoria se pronuncia, sempre tem algum jogador que se pronuncia, que deixa claro o que estava acontecendo, se vai melhorar, se não vai. E a crise no Flamengo, ela segue.
A crise no Flamengo segue descarada para os torcedores e sem ninguém se pronunciar, sem o presidente se pronunciar, sem o vice de futebol se pronunciar, sem algum líder do grupo se pronunciar. Ninguém diz o que realmente está acontecendo dentro do Flamengo e tem muita coisa para a gente falar hoje aqui sobre essa crise, sobre os bastidores dentro do Flamengo que ficam cada vez mais pesados. É bom a gente deixar isso claro. O Sampaoli são duas coisas fundamentais. A festa do Gabigol, como que isso está repercutindo dentro do Flamengo, dessa festa de aniversário do Gabigol, tão polêmica num momento tão complicado do Flamengo, e tem também a situação do Sampaoli, tá? O Sampaoli, deixando claro aqui para vocês, já no começo do vídeo, falei com duas pessoas muito fortes dentro do Flamengo, duas fontes que são muito seguras ali, que me passam tudo que acontece relacionado a Flamengo. E a notícia é, eu falei com um, consultei com o outro, né? Recuperei com o outro, destaquei tudo que eu tinha escutado, que o Sampaoli tem grandes chances de sair do Flamengo antes da final da Copa do Brasil. Isso é informação, isso não é minha opinião. Eu não sou a favor da saída do Sampaoli, não que eu ache o trabalho dele bom, é porque eu acho que se o Sampaoli sair agora, vai mostrar que os jogadores seguem mandando no Flamengo, porque está muito claro que os jogadores não querem que o Sampaoli fique. Os jogadores não querem que o Sampaoli continue como treinador do Flamengo, a grande maioria deles. Inclusive, essa forma de jogar apática, essa forma de jogar ridícula do Flamengo recentemente, provavelmente tem muito a ver com isso, com a forma como eles não apoiam o trabalho do Sampaoli. E eu não acho que jogador tem que continuar mandando no Flamengo. Os caras mandam no Flamengo desde 2020, ganharam 2019. Desde 2020, quem manda no Flamengo são os jogadores. E se o Sampaoli sair, o que é muito provável, isso vai ser a tendência, que os jogadores sigam mandando, que venha um nome que os jogadores querem, não que a diretoria ache o ideal. Vale lembrar que o Sampaoli, ele é o nome do Rodolfo Landim, do presidente do Flamengo. Quem pediu a contratação do Sampaoli foi o Rodolfo Landim. E aí agora tem essa informação, uma grande parte da diretoria, tá? Pressiona Rodolfo Landim e Marcos Braz para a demissão do Sampaoli. Essa é a notícia. Uma grande parte da diretoria não vê o Sampaoli mais como treinador ideal, não acha que o Sampaoli pode recuperar o grupo e não acha que o Sampaoli pode fazer um grande trabalho no Flamengo. Aí eu perguntei, e se pensar a longo prazo, renovando o elenco, reformulando o elenco, deixando o Sampaoli para a próxima temporada? E aí as duas pessoas me falaram, eles não acreditam num trabalho a longo prazo mais do Sampaoli, porque o Sampaoli perdeu completamente o grupo. Tem erro do Sampaoli? Tem, porque o Sampaoli em momento nenhum fez questão de aparar as arestas, de lavar os pratos. Ele foi conversar com o Pedro, depois que o Pedro levou um soco na cara do preparador físico dele, 17 dias depois. O Sampaoli toma decisões erradas sim, como barrar o Ayrton Lucas para botar o Felipe Luiz, a vaidade dele em não ter colocado o Pedro em vários jogos, pela vaidade, porque tinha brigado com ele, tudo tem. O Sampaoli tem seus erros, mas a demissão do Sampaoli, agora, ela vai mostrar que os jogadores seguem mandando no Flamengo. Foi isso que eu falei com essas duas pessoas e as duas pessoas confirmaram, falaram, eu sei, você está certo, mas realmente a tendência é grande disso acontecer. Se ele perdesse para o Internacional, ele já poderia ter caído agora no comando do Flamengo. E eu vou deixar uma coisa bem clara, que foi o que me passaram. O Sampaoli só não caiu ainda no Flamengo porque não tem opção. Não tem muitas opções no mercado. O nome do Rogério Ceni chegou a ser cogitado, a torcida não reagiu de uma forma positiva, mas ainda é um nome cogitado se o Sampaoli cair. Se o Rogério Ceni tivesse sido bem visto pela torcida, não foi bem visto, não repercutiu bem nas organizadas, não repercutiu bem nas redes sociais, e assim, falta uma opção. Teria o Galhardo, que é caríssimo e não quer trabalhar na América do Sul, ele quer trabalhar na Europa. Você tem o Tite, que o Flamengo poderia tentar convencer a trabalhar no Brasil, que ele já falou que não gostaria de trabalhar no Brasil agora, queria descansar um pouco, queria tirar um pouco da pressão sobre ele. Então, a falta de opção é o que ainda sustenta o Sampaoli no comando do Flamengo.
Porque grande parte da diretoria, isso é informação, isso não é suposição, grande parte da diretoria não quer mais o Sampaoli no Flamengo. O que banca, o que mantém o Sampaoli no Flamengo é a falta de opção, e é que o Rodolfo Landim, o presidente, foi quem escolheu o Sampaoli. O Sampaoli, ele foi um nome escolhido pelo presidente. E é muito óbvio, queria agradecer aqui José Maria Dimas, hein? Novo membro do Clube de Membros do Canal Pilhado, muito obrigado. Quem também é novo membro, ó, a Rita Haslebacher, muito obrigado também. Clube é um treinador que vai acabar com o jogador mandando no Flamengo. É óbvio que foi isso. É óbvio, só não enxerga quem não quer. Agora, ele não conseguiu o objetivo dele. Porque o cara bate de frente com o jogador, mas vai cair de novo. Agora, tem que deixar claro também que o Sampaoli pecou. Ele pode ser marrento, ele pode não deixar o jogador mandar no elenco, mas ele tem que ter relacionamento com o jogador. Desde o Atlético Mineiro, o que falam do Sampaoli, que ele não conversa com o jogador, que para chegar nele, os jogadores têm que falar com a sua comissão técnica primeiro, tipo, marcar horário, preciso conversar isso com o Sampaoli. Muitas vezes ele chega em treino e não cumprimenta ninguém, eu já escutei isso de pelo menos 3 jogadores que trabalharam com ele no Atlético Mineiro. Então, se ele errou isso no Atlético Mineiro, saiu do Atlético Mineiro chutado. Se ele errou isso na seleção argentina, saiu da seleção argentina chutado pelo Messi, pelo Di Maria e companhia. Ele deveria ter mudado também o seu comportamento. É o que eu falo, tem erro dos jogadores, tem erro da diretoria, mas tem erro também do Sampaoli. Agora, a diretoria também precisava ter o mínimo de comando, ser menos omissa e gerar ali uma reunião geral. Vem cá, essa porra não é creche. Sampaoli, você precisa cumprimentar jogador, você precisa debater com o jogador, você precisa discutir com o jogador. Futebol também é relação humana, porra. Você tem que ter ali essa interação com os jogadores. E com os jogadores, falar, vem cá, quem manda aqui é o Sampaoli. Ele vai mudar o temperamento dele, ele vai cumprimentar jogador, ele vai falar com o jogador. Agora, vocês têm que obedecer o comando do cara. Vocês têm que jogar com vontade todo o jogo. Não dá pra ver vocês vestindo camisa do Flamengo e jogando com a apatia que vocês estão jogando. É isso que falta na diretoria do Flamengo. Se tivesse... É por isso que eu falo que o maior erro é da diretoria. Porque se tivesse uma diretoria com comando, nem o Sampaoli ia ficar essa marra toda, nem os jogadores iam achar que mandam no Flamengo. A diretoria que deixa chegar a esse ponto, a diretoria que precisa ter comando, não é o presidente Rodolfo Landim, como ele fez no jogo contra o Grêmio, que foi ridículo. Não é ele abraçar os jogadores depois da classificação para a Copa do Brasil, dar parabéns e falar que ele está muito orgulhoso do time do Flamengo. Como é que pode? Porque é o que eu falo, na hora de botar a cara para falar, o presidente Rodolfo Landim não está falando. Aí o que ele faz? Ele faz uma encenação, ele fala para a Flá TV filmar o discurso que ele vai fazer depois do jogo contra o Grêmio, e ali ele passa um recado para a torcida, de que ele está apoiando os jogadores, de que o clima está positivo, e não está. Não está. Aí ele vai, abraça os jogadores e dá os parabéns, diz que está orgulhoso, mais uma final. Não dá para enganar o torcedor nessa temporada. O ano do Flamengo não vai ser nada bem sucedido se só ganhar a Copa do Brasil, que é o que resta. O Flamengo já está ficando muito distante do título brasileiro. Se ganhar a Copa do Brasil é obrigação e não é um ano de sucesso. Porque você fala de um ano que o Flamengo poderia ser campeão mundial ou disputar uma final de mundial com o Real Madrid. Vexame contra o Al Hilal. Libertadores, eliminado pelo Olímpia nas oitavas de final. Vexame. Brasileiro, tá 15 pontos do Botafogo, que tem um elenco muito mais barato que o Flamengo. Vergonha. Carioca, levou de 4 do Fluminense. Recopa Sul-Americana, perdeu para o Independente Del Valle. Olha o ano do Flamengo. É um ano repleto de vexames. Não dá para o presidente, quando aparecer numa filmagem mequetrefe ali da Flá TV, abraçando o jogador e dando parabéns. Os jogadores do Flamengo não merecem parabéns por nada, por enquanto, nessa temporada. Por nada. É um time apático, é um time sem vontade. E é um time sem vontade porque essa diretoria não impõe limite. Essa diretoria não sabe impor limite nem para treinador, nem para jogador. O diretor de futebol, o vice de futebol, não tem pulso firme para manter a ordem no Flamengo. Então, demitir o Sampaoli vai ser a única opção restante, vai ter que acontecer. Se ele não ganhar do Botafogo agora, se ele perder para o Botafogo, dificilmente o Sampaoli fica, gente. Dificilmente.
Eu tenho essa informação. Não é certo que o Sampaoli permanece no Flamengo até a final da Copa do Brasil. E aí imagina, aí eu pergunto, o que seria melhor? Ir para a final da Copa do Brasil com um treinador que os jogadores detestam, mas que já começa, já tem um trabalho, ou pegar um novo treinador para chegar, que aí vai ser a mesma desculpinha do Vitor Pereira. Eu não tive tempo para trabalhar, então por isso que eu fui um vexame no Mundial de Clubes. Já tem a desculpa pronta. Se for um treinador novo, já tem a desculpa pronta. Não vencemos a Copa do Brasil porque não tive tempo para trabalhar. Tem isso também. Então, para mim, o grande erro é da diretoria. Porque se a diretoria conseguisse impor limites, se a diretoria conseguisse ter comando nesse Flamengo, as coisas não estariam dessa forma. E eu vou dar um exemplo bem claro aqui do quanto essa diretoria às vezes é omissa. O Marcos Braz, ele fez questão de ir na zona mista, né, do jogo lá contra o Olímpia. Na verdade, foi no jogo seguinte ao jogo contra o Olímpia, né? Ele foi na zona mista e ele desmentiu a imprensa, inclusive a mim, porque eu falei que tinha uma crise surreal no Flamengo. Eu fui um dos primeiros a trazer que tinha uma crise de bastidores, que o Sampaoli não conversava com os jogadores. Quem me acompanha sabe. Eu fui um dos primeiros a trazer essa crise aí no Flamengo. E aí o Marcos Braz foi me desmentir e desmentir a outros jornalistas. Por quê? Porque ele falou, a imprensa está querendo vender uma crise agora, mas só agora, porque o Flamengo perdeu do Olímpia. Antes do Olímpia não tinha isso. Não tem nada de grupo dividido. O Marcos Braz falou isso para a imprensa. Falou isso ali, na zona mista, para passar esse recado para o torcedor. A imprensa que está fazendo sacanagem. A imprensa está vazando o que não é verdade. O Marcos Braz falou isso. E aí, ele foi desmascarado, porque no dia seguinte que ele falou isso, o Gerson foi lá e deu um soco na cara do Varela. Olha isso. Olha como essa diretoria é omissa. Olha como essa diretoria ela tenta esconder problemas de dentro do Flamengo, em vez de se posicionar, em vez de deixar claro para o torcedor o que está acontecendo e de tentar impor limite. Então, essa omissão da diretoria, esse medo da diretoria de bater de frente com o jogador, isso não pode ser positivo a longo prazo. E aí, aquele soco da cara do Gerson no Varela comprovou que o clima no Flamengo é péssimo. E o clima no Flamengo segue péssimo. Ou vocês acham que um time que tem tantas estrelas vai jogar tão mal por tantos jogos? Gente, é só a gente pegar aqui. Vamos pegar. Desde o jogo contra o Cuiabá. Olha os jogos que o Flamengo fez. O Flamengo levou de 3-0 do Cuiabá. 3-0. E no jogo de 3-0 do Cuiabá, teve abracinho no meio-campo. É isso que revolta o torcedor. Isso revolta muito o torcedor. Sempre o Flamengo perde, o Flamengo não mostra vergonha de perder. O Flamengo levou de 3-0 do Cuiabá. Tinha jogador rindo no meio-campo, tinha jogador abraçando os outros do Cuiabá no meio-campo, trocando camisa. Leva de 3-0 do Cuiabá é para sair com vergonha do gramado. É para sair puto, é para sair cuspindo marimbondo. E os caras dando risadinha para jogador do Cuiabá. Torcedor não gosta disso. Aí depois do jogo contra o Cuiabá, tiveram os 2 vexames contra o Olímpia, porque foram 2 atuações péssimas. Péssimas. No Maracanã, não jogou bem, venceu por 1-0. Depois no Paraguai, aquela vergonha de levar 3 gols em bola aérea. 3 gols em jogadas de bola no alto. Ridículo. Ridículo. Aí no Brasileiro, se você for ver as atuações do Flamengo também, né? Teve 1-1 com o São Paulo péssimo, que o Flamengo achou um gol no último minuto para empatar a partida. Contra o São Paulo reserva, é bom a gente deixar isso claro, contra um São Paulo reserva. Aí depois 3-2 contra o Curitiba, num jogo mentiroso, que eu fiz até live aqui no canal Pilhado. Aquele jogo foi uma mentira, porque o segundo tempo do Flamengo foi ridículo. O Curitiba mereceu vencer, o Curitiba que está na zona do rebaixamento, e o Flamengo conseguiu achar um gol no final e vencer por 3-2, outra atuação ruim. E agora esse empate com o Internacional, 0-0. E ainda teve o jogo contra o Grêmio de volta na Copa do Brasil, que foi uma má atuação, que o Flamengo achou um pênalti mequetrefe lá marcado pelo árbitro, que não foi pênalti, e que o Flamengo vence, mas já estava classificado por causa do primeiro jogo. Ou seja, olha a sequência de jogos negativos. Eu falei aí para vocês 6 jogos onde o Flamengo não mostrou vontade nenhuma de ganhar. 6 jogos apáticos, isso não é normal. Não é normal. Isso é reflexo de um time sem comando.
Isso é reflexo de um time que não tem diretoria com pulso. E é por isso que eu falo que o maior defeito do Flamengo hoje é a falta de pulso da diretoria. A falta de pulso, de moral da diretoria do Flamengo hoje é o grande defeito, porque eles não conseguem colocar limite nos jogadores e eles não conseguem colocar limite no treinador. Por isso que está ficando insustentável a permanência do Sampaoli. O Sampaoli não deve continuar. É muito difícil, é bem provável que ele caia antes da final da Copa do Brasil. Tá? Se perder para o Botafogo, então, principalmente, que aí o brasileiro esquece, né? Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo são essas. Vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouquinho tem o sorteio da Copa do Brasil. A gente vai trazer todas as informações do Flamengo para vocês. Então fica ligado, deixa o like, se inscreva no canal e fica ligado que daqui a pouquinho tem mais vídeo para você.